Catedral de Chartres, também chamada Notre-Dame de Chartres, é a maior catedral de estilo gótico da Europa e localiza-se na cidade de Chartres, no noroeste de França. É um dos principais e grandes empreendimentos da arquitetura gótica francesa, ao lado de outras 15 catedrais góticas francesas que foram construídas como se fosse uma bíblia de pedra. Em todas elas, Cristo está visível no pórtico da entrada, com uma Bíblia fechada nas mãos, e a mensagem interpretada é que o conhecimento está oculto e não explícito. Aquele que tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Aquele que tiver olhos para ver, que veja. Tal como outras edificações de cunho sagrado, todas estas catedrais estão posicionadas na vertente das estrelas, que compõem a constelação da Virgem. A Catedral de Chartres é chamada a Catedral do Renascimento por ser dedicada às Três Marias, Santa Ana, Santa Isabel e Santa Maria. E por essa razão não existe lá despojos mortais de papas, santos ou figuras ilustres do catolicismo. Segundo a tradição católica, a Santa Camisa, o manto que teria sido usado pela Virgem Maria, é guardado na Catedral. Peça esta que foi doada pelo rei Carlos o Calvo e que inclusive teria sido motivo da construção da Catedral, no século XII, após um incêndio que devastou uma antiga igreja românica que havia neste lugar. A Catedral de Chartres iniciou então sua construção em 1145 e terminou em 1221. Foi novamente reconstruída após o incêndio em 1194 e marca decididamente o apogeu da arte gótica na França. A vasta nave em puro estilo ogival, com adornos de estátuas finamente esculpidas de meados do século XII e as magníficas janelas com vitrais do século XII e XIII, todas em notável estado de conservação, combinam-se para formar uma obra-prima inigualável. Tem uma área superior a 10.000 metros quadrados, 130 metros de comprimento e uma largura máxima de 46. Em 24 de outubro de 1260, a catedral foi consagrada na presença de Luís IX, e o rei Henrique IV foi o único monarca francês a ser sagrado neste templo. O edifício original foi construído por Flaubert de Chartres e incendiou-se em 1194. Imediatamente iniciaram-se as obras de reconstrução que se prolongariam durante 60 anos. O acrescento e composição imposta pela primeira torre, que se erguia em 1160, também impressiona pelos seus 37 metros de altura na alçada da nave central e pela harmonia elegante e proporções, embora muita estatuária original tivesse sido alguma dela demolida nos séculos XVIII. Os vitrais da Catedral de Chartres foram então criados por artesãos especializados na alquimia da luz. Essas guildas de artistas, essas confrarias de franco-maçons operativos, faziam a escola e preservavam esses segredos da construção. A finalidade e beleza dos vitrais era de deixar a luz chegar ao ser humano por intermédio do vidro colorido, desenhado em passagens sagradas da Bíblia, para elevar a consciência, transmutar energias mais densas e subtis. Como a maior parte da população da Idade Média era analfabeta, a Igreja usou então a arte para ensinar as histórias bíblicas dentro da Igreja. O objetivo estava então implícito mais do que nunca na rosácea oeste, o vitral do julgamento final. O portal da entrada da Catedral, as suas medidas de geometria sagrada, contém uma proporção que caberia dentro do labirinto traçado no solo da Igreja. Chartres guarda então vários relicários de santos e de grandes personagens da Igreja, inclusive o véu que, segundo se afirma, foi usado por Nossa Senhora no momento da Anunciação. Apesar dessas tantas peças sagradas, todos os olhares convergem para os imensos vitrais. Essas obras-primas contêm cerca de 5.000 figuras, retratadas em 176 vitrais que cobrem uma área de 2.600 metros quadrados. Os vitrais mais representativos são os da rosácea da porta principal, que ilustra o juízo final, o da Capela Nor, que representa a glorificação de Nossa Senhora. O azul é então omnipresente nestes vitrais, mas trata-se de um azul especial,
chamado o azul de Notre-Dame de la Belle-Verrie, cuja irradiante tonalidade celeste foi conseguida adicionando-se óxido de cobalto à pasta de vidro. A tonalidade é também conhecida, ficaria para sempre como o azul de Chartres. Vamos então falar da alquimia operativa para fazer os vitrais. De todas as catedrais góticas, Chartres é onde sobrevive a maioria dos vitrais da Idade Média. Dos 176 originais, 145 ainda possuem o mesmo envidraçamento. Infelizmente, alguns foram tirados durante algum tempo por bispos que preferiam o vidro claro em lugar de todo aquele ambiente sacro, portanto mais motivado para o escuro. Portanto, na verdade, com o passar do tempo, o vidro original foi ficando mais escuro, pois uma camada de patine foi-se formando lá de fora. Por isso, locais originalmente brancos têm hoje uma coloração marrom. O vidro utilizado em Chartres era produzido por alquimistas, artistas extraordinários, e cada cor era obtida através do acréscimo de metal em pó. Para determinados tons de vermelho era utilizado o ouro. A massa do vidro era obtida derretendo-se uma parte de areia de quartzo com 2 partes de faia e cinza de samambaia, na proporção de 1/8 ou meio, o que não nos surpreende. Geralmente a massa de vidro era tingida. Por exemplo, para o material vítreo verde era misturado óxido de ferro, para o vermelho óxido de cobre e para o azul óxido de cobalto. Em alguns vitrais originais podiam ser identificadas até 40 diferentes camadas sobrepostas, por sua vez geravam variações subtis de cores. Azul e vermelho são então as 2 cores predominantes nos vitrais, certamente porque a combinação dessas cores corresponde a 1/5 e 2/3, como é também o caso da Tábua do Grau. Particularmente o místico azul gera no interior da catedral uma luminescência sem igual e misteriosa, contrasta com o vermelho. Azul e vermelho representam então o céu e a terra. A arte de fazer vidro era um segredo muito bem guardado, que só poucos membros da Associação das Guildas, Vidraceiros e Frimações da Idade Média conheciam. Podemos então deduzir que em Chartres esse segredo da construção da catedral tornou-se o centro da arte da vidraçaria. Os vidros produzidos em Chartres eram utilizados nas mais diversas catedrais construídas em França, no outro lado em Paris, em Rouen, em Bourges e em Sens. O apogeu, porém, não durou muito e houve uma altura no século XIII em que realmente diminuiu esta fabricação e estas guildas. No entanto, foi na França e na Alemanha que a arte do vidro floresceu mais. Na Inglaterra, por exemplo, os vitrais góticos eram menos artísticos, menos trabalhados na parte final. Frequentemente era usado vidro branco. Além disso, até o século XV eram utilizados também o linho ou papel impregnados no lugar dos vitrais. Um fato incomum é que em Chartres muitos vitrais foram doados por artesãos e associações de comerciantes. Então mais de 20 associações podem ser identificadas entre os 42 vitrais doados. Além desses 44, outros foram doados por reis e nobres, 16 por dignitários, 14 por indivíduos mecenas não identificados e outros por diferentes clérigos. O observador medieval, geralmente analfabeto, era capaz de ler estes vitrais como se fossem livros. Eles contavam histórias da Bíblia e lendas sobre os santos, retratavam países estrangeiros e outros continentes, mostravam animais desconhecidos como o camelo e o elefante, gigantes e atos milagrosos. Entre os vitrais doados pelos comerciantes artesãos, há uma mistura de temas bíblicos, motivos que representam as profissões dos associados, que o próprio leigo reconhecia de imediato. A rosa do oeste de Chartres é uma das primeiras rosas feitas no vitral, tendo estabelecido a tradição das rosas em toda a Europa. A rosa é um símbolo do cosmos, da alma e do amor, semelhante à luz do lótus de 1000 pétalas da cultura indiana. Ela representa então um nível alto de conhecimento, um chakra da coroa. Os 5 vitrais debaixo da rosa do sul mostram
o meio Maria com o menino Jesus e à direita e à esquerda os 4 evangelistas, sobre os ombros dos profetas. No quinto vitral, abaixo da rosa do norte, predominam figuras do Antigo Testamento. Os vitrais da catedral representam, então, a mesma riqueza de detalhes que os elementos da fachada externa. Até nos mais ínfimos detalhes dos vitrais foram pintados com cuidado. Ainda a mais de 20 metros de altura, não são impossíveis de observar ao nosso olhar. De todos os vitrais que foram feitos antes de 1194, sobreviveram ao incêndio alguns que já existiam na obra original. São então 3 os vitrais em forma de lança na fachada oeste, abaixo da rosa. O famoso Notre-Dame de la Belle Verrier, Nossa Senhora do Belo Vitral, produzido entre 1160 e 1170. Vamos então observar mais determinadamente agora o vitral da Virgem, dirigindo-se então a esse vitral que fica logo no portal sul. Maria e Jesus estão cercados de muitos anjos, dos quais, portanto, sobre eles tem uma estrutura de uma alusão à Jerusalém celestial. O rosto de Maria tem uma cor marrom, isso indica que o vitral já escureceu muito. Maria parece quase negra ao lado da Notre-Dame de Piliers de la Virgem sur la Terre. Tornou-se voluntariamente a terceira Madonna Negra da catedral. No seu rosto, entretanto, nada perdeu da vivacidade. Seria apenas impressão. Estes grandes homens, trabalhadores desta altura, merecem, passados estes quase 9 séculos, a nossa admiração por nos legarem artisticamente tudo mais belo que ainda hoje é visível e podemos ver com muito gosto.